Fala pessoal, hoje é dia de trocar ideia com vocês, então chega mais. Fala pessoal, sou o Andrew do Arsenal Books e hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente aí, e a ideia é aproximar o nosso contato para que a gente possa trocar ideia, para que a gente possa debater e ter espaço até para criar algumas teorias da conspiração, por que não? Então eu selecionei alguns comentários que eu gostaria de divagar um pouco sobre, que vocês fizeram ao longo desses meses aí já de Arsenal Books. Selecionei alguns principais e quero fazer isso de tempos em tempos, tá? Para ter um espaço maior de resposta aqui e a gente debater sempre trocando uma ideia. Tô aqui com um vinho branco, hoje tá um calorzinho bom no Rio Grande do Sul, então a ideia aqui é a gente bater papo. Tá? Então eu vou jogar aí na edição dos vídeos os comentários e obviamente quem é que os fez, e aí eu vou devagar sobre, tá? E espero que vocês correspondam, coloquem aí nos comentários as percepções de vocês, as opiniões de vocês. Quem eu responder diretamente também, sinta-se à vontade para uma tréplica aqui, bora bater um papo. A gente vai acabar permeando diversos assuntos aí ao longo do vídeo, então tem muita coisa pra gente falar sobre. Então bora lá! Antes de começar, propriamente dito, só um disclaimer rapidinho, parabenizar aqui no YouTube também o meu parceiro inscrito e colaborador aí do Arsenal Books, o Jacó Silva, que ganhou o primeiro sorteio do canal, sorteio que eu fiz de 1000 inscritos. Vai levar para casa o Meridiano de Sangue, uma baita de uma obra do Cormac McCarthy. Já entrei em contato com ele por e-mail, já estamos nos correspondendo. Parabéns de novo, Jacó. E fiquem ligados, né? A ideia é que cada vez mais eu consiga fazer uma interação assim com vocês. Para isso, não se esqueça de inscrever no canal quem ainda não está inscrito. Vídeos com toda certeza, toda terça-feira às 19 horas por aqui, podendo ter vídeos extras ao longo da semana. Então se inscreve, ativa o sininho para notificação, já deixa teu like que ajuda demais o trabalho. Então bora lá responder esses comentários. O primeiro comentário ele é do Carlos André. O Carlos ele tá sempre aí trocando uma ideia bem profunda nos comentários. A gente sempre acaba tendo uma troca bem bacana. E ele deixou um comentário no post que eu fiz sobre os presentes que eu ganhei de aniversário recentemente, 2 livros do autor americano Jack Carr. E aí coloca da seguinte forma: uma pena que não traduziram ainda. Até perguntei no Instagram do autor uma vez. Ainda não me arrisquei em ler em inglês. Se o livro for melhor do que a série, então vale a pena. Estou na expectativa pela segunda temporada e pelo spin-off com o passado do Ben. Achei a série bem realista na medida do possível e sem nenhum tipo de frescura. Apenas a boa e velha história de vingança, bem parecido com as da década de 80 e 90. O diretor foi muito competente e soube como visualmente nos fazer entrar na paranoia do personagem, muitas vezes nos fazendo duvidar se tudo era real ou imaginário. A estética das filmagens e a coreografia da ação está em um patamar bem elevado. Eu diria que é muito melhor em todos os aspectos do que a série do Richard. Para falar a verdade, os momentos de ação da série são melhores do que muitos filmes hollywoodianos, com orçamentos muito maiores. Fico curioso para saber que tramas se desenrolam nos outros livros da série. Bom, aqui a gente tem diversos pontos já para começar essa troca. Ele está se referindo aos livros lançados pelo autor americano Jack Carr. Aqui eu tenho em mãos o The Terminal List e o The Devil's Hand. Eu ainda quero fazer conteúdo especial sobre essa série de livros e sobre este autor, tá? Estes são livros em inglês que eu ganhei de presente. Eu vou ficar com esse aqui em mão porque ele se refere bastante desse aqui no comentário. Jack Carr ele é uma nova leva de autores desses thrillers militares, como eu gosto de classificar, bem aos moldes Tom Clancy. E a primeira sentença que ele abre o comentário é: uma pena que não traduziram ainda. E sinceramente, eu já me fiz esta questão nas outras redes e eu não consigo achar uma justificativa para isso. E pior do que tudo, este é um autor relativamente recente, então ele é um autor novo aí no mercado, embora lá fora ele já seja um best-seller, mas é o gênero como um todo que não chega mais para nós. Autores como Jack Carr, que nem chegaram aqui, autores clássicos como Tom Clancy, Frederick Forsyth, Ian Fleming, criador do 007, são todos autores
que a gente não vê mais sendo lançados no Brasil. E eu sei que existem grandes editoras no Brasil com os direitos comprados desses autores que estão sentados em cima desses direitos e não vão liberar. E a gente tem público para isso. Eu posto vídeos aqui falando sobre, eu posto alguma coisa lá nas outras redes falando sobre esse gênero, sempre tem gente demonstrando interesse. Eu fiz recentemente a resenha de Scott McKeevan, do Sniper de Elite, Viagem Sem Volta, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. E aí a gente pode entrar em várias teorias da conspiração para tentar entender o porquê disso. É o que? É essa onda de brucutus dos anos 80 e 90 que eles acham que hoje não vende mais, que não conversa mais com o politicamente correto de hoje em dia. Por favor, me poupe, eu quero ler histórias de qualidade. E como o Carlos cita aqui, e ele fala de uma adaptação de uma série da Prime Video, do The Terminal List, este livro aqui, ele fala sobre uma história de vingança clássica. E quem não gosta disso? E é justamente o que eu espero encontrar nessas páginas, porque eu ainda não li, mas que eu vi com muita qualidade na série. A série The Terminal List, estrelada pelo Chris Pratt e com participação do Taylor Kitsch, é fantástica. Eu diria tranquilamente, se eu não me engano, até respondi para ele nesse post, que é um dos melhores, se não o melhor material original da Prime. Ele compara aqui com a série Reacher, que a Reacher também foi lançada pela Prime muito recentemente, saíram 2 temporadas já, excepcional também, a autora do Lee Child. O Lee Child tu ainda consegue encontrar mais livros disponíveis hoje no Brasil, mas mesmo assim não são lançamentos novos, entende? Até esse ano eu viajei para a Inglaterra e eu acabei comprando um livro dos lançamentos do Lee Child, porque não chega aqui. The Secret, Lee Child com Andrew Child, o irmão dele. É um gênero que está sendo esquecido e que está sendo posto de lado aqui no Brasil. Isso pra mim é um absurdo, porque é também, não só um dos meus gêneros favoritos, mas porra, quem não cresceu com Rambo? Tentem achar o livro do Rambo, que originalmente é intitulado First Blood. Não tem, vai recorrer ao inglês, sabe? É uma cultura que está se perdendo, dos filmes realmente de brucutus, das séries. Hoje em dia a gente começa, eu espero que como tudo que é cíclico, isso volte, seja uma tendência que vai voltar agora. A gente já passou por muita coisa do politicamente correto, isso não pode, o super soldado, o cara que vai lá e enfrenta um batalhão, isso é errado, hoje não pode, violência menos. Tá? Então eu espero que hoje a gente já esteja começando essa virada de chave para que volte essa tendência a esses caras. Porque a gente está vendo isso pela Prime. A Prime lançou, investiu pesado. Terminal List está investindo pesado em Reacher, que vai para a 3ª temporada. Terminal List vai ganhar uma 2ª temporada porque é um prequel, falando sobre o personagem Ben Edwards, do Taylor Kitsch, que foi um personagem que ganhou um destaque ainda maior na série. Eu até estava vendo a participação do Jack Carr, o escritor, no podcast, acho que o maior podcast do mundo, The Joe Rogan Experience, e ele foi lá 2 vezes já, se eu não me engano, e num deles ele comenta que o personagem do Taylor Kitsch, o Ben Edwards, ele não é assim tão relevante dentro da escrita, só que na série ele ganhou uma importância muito maior do que ele mesmo havia planejado para o personagem. E aí foi que veio toda essa questão de mostrar o background deste personagem específico. Estou ansiosíssimo para assistir. Recomendo demais The Terminal List, recomendo demais a série Reacher que ele coloca aqui. Já vou deixar minha opinião sobre as duas. Para mim, The Terminal List é melhor sim do que Reacher. Embora ambas as séries sejam muito boas, recomendo então que vocês assistam todas elas. Tá? E fica aqui meu apelo, se é que de alguma forma isso pode ajudar. Nós precisamos voltar a ver esses caras. Por exemplo, eu queria ter na minha coleção Caçada ao Outubro Vermelho, clássico do Tom Clancy, que já teve filme clássico também. Olha a edição que eu tive que recorrer. Tive que buscar em sebo, sabe? Versão totalmente amarelada. É uma pena, isso aqui acontece. Mas era um livro que eu queria ter na minha coleção. Tom Clancy foi um autor muito importante para mim, principalmente eu jovem jogando videogame.
Quem nunca jogou os jogos do Tom Clancy? Então é uma pena que a gente tenha que recorrer a esse tipo de edição hoje em dia para ter contato com esses autores tão clássicos. Fica meu apelo, o gênero do thriller militar, como eu gosto de chamar, vocês sabem disso, não pode ficar esquecido. Se o patriotismo americano incomoda alguém, essa questão, porque acham que são geralmente autores republicanos e não democratas, cara, ponham isso de lado. Eu quero ler boas histórias. Eu quero que novos bons autores cheguem até o Brasil e principalmente também que sejam relançados autores clássicos. A gente precisa e tem espaço para essa literatura no Brasil. Então fica aí mais uma vez meu apelo e também as minhas indicações dessas séries. Vamos lá para o segundo comentário, esse do Sauron. Sauron. O Sauron deixou esse comentário no vídeo resenha de Meridiano de Sangue. E aí coloca o seguinte: sobre esse livro, eu li o original em inglês. Por sinal, uma leitura bem difícil, tendo em vista as peculiaridades regionais e históricas do inglês utilizado. Porém, perdi o exemplar numa mudança e queria reler e relembrar. Qual versão em português que esteja com a tradução bem ajustada você recomendaria? Sauron, fica aqui a minha dica, eu não sei nem se é uma recomendação, mas talvez seja a única opção que tu vai encontrar no mercado, é esta versão da Alfaguara, do Cormac McCarthy, Meridiano de Sangue, que foi a que o Jacó ganhou aí no primeiro sorteio do Arsenal Books. E assim, de fato, tudo que ele comenta aqui é uma linguagem difícil, é uma prosa muito complicada, por muitas vezes ela soa até mesmo poética, com, aqui no caso, um português mais rebuscado, mas no inglês também, um inglês mais coloquial. Eu sei disso porque foi leitura em conjunto aqui do canal, e um dos integrantes do grupo, o Marcelo Biguetti, ele leu o livro em inglês. E ele constatou isso quando a gente estava trocando ideia. Realmente foi desafiador para ele, que obviamente mora nos Estados Unidos e fala inglês assim, fluente, muito bem, mas que não é a sua língua mãe, por assim dizer. Ele encontrou muito mais dificuldades do que uma leitura mais típica, mais tradicional em inglês. E assim, eu vou dar minha opinião de quem só teve contato com esta versão aqui da Alfaguara, tá? Ela tá muito competente, na minha opinião. E mesmo sendo uma leitura muito difícil, eu vejo que a tradução aqui, eu vou dar até os méritos, vamos lá, pro tradutor dessa obra, Cássio de Arantes Leite. Foi muito competente. Eu imagino o quão difícil, o quão trabalhoso é tu traduzir uma obra como essa. E fica o meu ponto aqui, por mais simples que seja, me agrada muito que aqui a gente tem o protagonismo na figura do Kid. O Kid, ele é, e não tem nome propriamente dito ao longo da obra, ele é chamado e conhecido por todos como Kid. E de forma alguma aqui o Cássio ele traduziu isso, né? Fica como Kid a obra inteira, né? Kid, que seria algo como criança, jovem, enfim, ele não traduz, ele mantém como Kid. Porque poderia muito bem em outras traduções, outros estilos de tradutores, traduzir isso para como jovem. Como se ao longo de todo o livro o personagem fosse chamado de jovem. Mas não, o Kid ele traz a essência também do que é a ambientação desse livro. Então eu acho que ficou assim, perfeito nesse sentido, tá? E de resto, nenhum ponto negativo contra a tradução. De novo, o único contato que eu tive com a obra foi através dessa versão, mas para mim foi muito satisfatória. Fica a minha indicação. Corram atrás, Meridiano de Sangue é um baita desafio, mas que recompensa muito quem estiver disposto a explorar ele. O terceiro comentário ele foi feito num shorts que eu larguei recentemente aqui no canal, falando sobre o Stephen King classificar Salem como o seu livro favorito da sua carreira. E eu falei sobre Salem no livro que, poxa, teve uma repercussão muito bacana por parte de todo mundo, que foi livros para ler neste Halloween. Essa foi uma das indicações e eu comentei isso neste vídeo, depois postei como um corte no Shorts, essa chamada que tem na quarta capa aqui da edição da Suma. Segundo romance de Stephen King e tido por ele mesmo como seu preferido. Salem é um livro de suspense quase hipnótico que em ritmo vertiginoso evolui para um clima de terror clássico. Eu não vou nem entrar nos quesitos da qualidade da obra, eu já falei bastante sobre Salem por aqui.
Vou trazer ainda em algum outro momento mais oportuno uma resenha só sobre esse livro, e eu concordo, tá? É muito bom mesmo. Só que a minha questão era, realmente o Stephen King, ele classificou este como seu livro favorito, dentre mais de 700 livros que ele já lançou na carreira? Teve até um outro inscrito que comentou que sim, já tinha visto uma entrevista do King sobre isso. Não sei se isso continua valendo, tá? Mas o Daniel Rodrigues aqui comentou: A Hora do Vampiro é o antigo título deste livro no Brasil, depois foi trocado para Salem quando a Suma relançou. A Hora do Vampiro é um bom livro, mas quando se trata de vampiros, Drácula de Bram Stoker é insuperável. Entre os livros de Stephen King, meu favorito até agora é Billy Summers. Na minha opinião, é o melhor que já li. Não que os outros sejam ruins, mas este é excelente. Vamos lá, alguns pontos sobre este comentário do Daniel. Primeiro deles, Salem, ou A Hora do Vampiro, é um bom livro. De fato, é um excelente livro. Eu classifico ele como excelente. Mas quando se trata de vampiros, ele tem toda a razão. Drácula é insuperável e eu vou além, tá? Eu vou além. Eu tenho Drácula na versão... Aqui, vou pegar para vocês. Na versão da Dark Side, versão lindíssima essa da Dark Side. Ei. Versão lindíssima essa da Dark Side, tá? Essa black cover aqui com corte trilateral dourado, imitando assim um livro mais antigo, uma roupagem diferente. É sensacional, todo o trabalho editorial e gráfico aqui dentro é maravilhoso, mas o que mais importa acima de tudo isso é a obra. E Bram Stoker, para mim, ele vai além, porque ele não é o melhor livro de vampiros, ele é o melhor livro do gênero de terror. Eu nunca li nada dentro deste gênero melhor do que Drácula. Acho muito complicado que eu vá ler, embora cada livro de terror que eu pegue, eu espere superar o Drácula, tá? Então aqui o Daniel tá coberto de razão, na minha opinião. Drácula é o melhor livro de vampiros que nós temos disponível no mercado. E quando ele fala sobre o melhor do King, ele comenta aqui Billy Summers. É um livro lançado recentemente pelo grande mestre. Eu tenho muito interesse nessa obra, a sinopse me chama muito a atenção porque trata sobre um assassino de aluguel que ele tá cansado da vida e ele vai entrar numa última empreitada, ele vai fazer um último serviço e ali a coisa descamba, sabe? Eu gosto muito da temática, me chama muito a atenção esse micro sinopse que eu comentei aqui pra vocês, então fica mais uma indicação aí do Daniel. Já tinha ouvido falar bem de Billy Summers e é um dos próximos que eu quero pegar, mas aí eu vou dar o meu pitaco também sobre. E a melhor obra que eu já li do Mestre King tá aqui embaixo na minha estante, é Revival. Revival é simplesmente genial. Quando as pessoas falam sobre o King ter problemas com finais, não se aplica nesta obra aqui, na minha opinião. Não tem nada de otimista por aqui e eu não esperava nada de otimista quando eu estava lendo. O desenvolvimento dos personagens, a temática dessa obra. Eu gosto que o King traz uma particularidade, o King é muito fã de música. Ele fala muito disso no livro de não ficção sobre a escrita. Ele conta um pouco sobre a carreira musical dele, o quanto ele é apaixonado pela música. E aqui, na figura do Jamie, que é o nosso protagonista, o Jamie é músico, né? Então a gente vai acompanhar de certa forma essa carreira, ou esse desenvolvimento de carreira do Jamie e os problemas que ele encontra também no meio musical. Então, para além desta baita história de terror e de suspense, tem também essa particularidade musical que me agrada demais. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de obras que envolvam este meio. Para tentar entender um pouco mais de bastidores, não bastidores propriamente dito, mas um pouco mais da visão de como é o mundo da música. E é importante, porque a gente acaba vendo aí nos holofotes as grandes bandas, mas como é a vida destes músicos que eles têm uma certa relevância na carreira, mas eles não chegam a atingir um estrelato. Então é muito bacana. Isso aqui pra mim, até hoje, do Stephen King é insuperável. Vamos ver se eu consigo superar ela, quem sabe aí com Billy Summers. Agora a gente vai para um comentário que foi feito em um vídeo bem fora da curva também, por assim dizer, que eu postei aqui no canal, que eu estava apresentando a nova coleção, a nova iniciativa da Panini no que tange HQs
do DC Pocket, lançar versões de clássicos dos quadrinhos da DC em uma versão mais barata, tornar ou tentar tornar este mercado mais acessível. Ele vem acompanhado de diversas alterações, por assim dizer, tanto na qualidade de papel, tamanho. E aí eu fiz esse vídeo mostrando de fato como era esta versão e a minha opinião sobre. E neste vídeo vem um comentário do Empathy Human, e aí coloca o seguinte: parabéns pelo conteúdo, muito obrigado. Estou resistindo em não comprar o Reino do Amanhã nessa nova publicação para colecionismo. O estilo de desenho de Alex Ross não é valorizado nessa edição. Todos sabem a importância da colorização em cada caso. Eu compro o gibi levando em conta a arte. Também gosto até mesmo do papel jornal, e ele atende outra demanda. Não é inteligente comprar qualquer coisa de má qualidade somente pelo fato de ser uma precificação baixa. Por outro lado, quando a precificação é alta, a mercadoria deve ser de ótima qualidade. Tem muita coisa ruim e preço alto sendo anunciada e alguns criadores de conteúdo até comentam esse fato. Temos a tendência para a leitura em plataformas digitais, o que proporciona muitas vantagens. As histórias de Tex e Batman ficam bem nesse modo de impressão. Acredito que ele se refira nesses mesmos moldes do DC Pocket. Nesse caso, somente a editora é quem lucra. Preço acessível, mas a mudança de cor foi ruim. É triste, pois o provável novo leitor será exposto ao trabalho de Alex Ross dessa forma. Sucesso para todos. Perfeito. Tem pontos importantes aqui que ele levanta. Eu vou concordar e discordar em algum deles, tá? Eu vou pegar aqui a minha versão do Reino do Amanhã, do DC Pocket. Só para efeito comparativo, vou pegar um livro aqui de tamanho tradicional. Ele é quase do tamanho de um livro, né? Então ele tem essa conotação de ser mais acessível até mesmo para quem não é consumidor de quadrinho, pelo tamanho, pelo formato. Visa pegar tanto leitores de livros quanto leitores de mangás, perfeito? E aqui vocês vão ver, como eu comentei lá no meu vídeo, eles usam um papel que não é jornal, ele é um papel de maior qualidade do que o papel jornal que se utilizava lá nos anos 80, 90, mas claro, é um papel mais áspero, deixa a coloração mais opaca, não teve um retrabalho na colorização aqui do Reino do Amanhã. Mas sim, o tipo de papel, ele perde na colorização porque ele torna a cor mais opaca. Isso dá sim uma diferença bem significativa para a obra em termos de colorização. Outro aspecto, aqui ele fala muito sobre a arte do gibi, que ele compra HQs muitas vezes pela arte, e perfeito. Eu já fiz isso muitas vezes, hoje em dia eu priorizo muito mais a história, eu acho, com exceção de Spawn. Eu priorizo mais a história do que a arte em si, mas eu entendo o ponto dele e acho justíssimo. E de fato, a arte do Alex Ross, que é uma arte pintada belíssima, ela tem um ganho absurdo em edições maiores, com papel couché de alta qualidade. Isso é inegável e não tem como assim argumentar contra isso. Agora o ponto mais importante disto daqui é o seguinte, é o que eu me atento a um ponto aqui que ele coloca. É triste, pois o provável novo leitor será exposto ao trabalho de Alex Ross dessa forma. Mas vamos pensar o seguinte, tá, Empathy? Eu vou entrar aqui no site da Panini, da própria editora, pra gente fazer uma pesquisa rápida de preços, tá? Porque é o seguinte, tem uma coisa que a gente tem que se atentar nisso daqui, ó. Tô no site da Panini, o Reino do Amanhã, perfeito? O Reino do Amanhã, para quem não é habituado com as HQs, talvez seja uma das histórias assim mais clássicas dentro do selo DC, uma das histórias mais importantes e talvez a grande história que envolva a Liga da Justiça. Então, de todo mundo que adentra o universo DC vai ler muito Batman, principalmente, mas em algum determinado momento ele vai esbarrar em Reino do Amanhã do Mark Waid e do Alex Ross. Aí a gente entra aqui no site da Panini e nós temos duas versões de O Reino do Amanhã disponíveis atualmente. Esta, DC Pocket, que o preço de capa dela é R$ 49,90, mas ela está com promoção nesse exato momento por R$ 37,43, certo? E nós temos a versão Reino do Amanhã de luxo, que seria, de fato, a melhor experiência que tu poderia ter com o Reino do Amanhã. Só que eu tô falando aqui de uma HQ de 250 páginas, mais ou menos. O preço de capa do Reino do Amanhã, edição absoluta, como eles chamam, é R$ 399,90. Mas está na promoção.
saindo por incríveis R$ 299,93. Cara, vamos lá. R$ 399. O salário mínimo hoje no Brasil é 1.400. Tu imagina uma pessoa ter que despender R$ 400 para ler O Reino do Amanhã. Ok, é uma edição belíssima. Ela é voltada, na minha opinião, para quem já leu a HQ e é muito fã e agora tem a chance de ter essa edição ultra mega foda pra cacete e quer ter isso na coleção e pode, por sorte, por trabalho, conseguir pagar R$ 400 e maravilha, tá certíssimo em comprar quem gosta. Agora, eu queria muito ler Reino do Amanhã e até existir essa versão Pocket eu não podia ler, porque eu não ia pagar R$ 400. De forma alguma. Eu nunca tinha lido, eu não sabia nem se eu ia gostar. Gostei, tá? Fica aqui meu ponto. Mas tu acha que eu ia despender R$ 400 para ter acesso a esse material? De forma alguma. Hoje, lendo, gostando, sabendo da importância da arte do Alex Ross, tudo isso, eu não vou comprar a edição absoluta. Pra mim tá ótimo esse daqui. Claro, é uma questão de opinião, mas vocês entendem isso? Que como é que tu quer expandir um mercado que hoje é tão nichado de HQs, se um clássico, a pessoa quer ler um clássico, R$ 400. Cara, é surreal. Surreal. Essas edições, elas têm que existir, eu concordo plenamente com isso. Só que elas nunca podem ser a única versão disponível no mercado. Porque vocês querem atrair novos públicos. E isso aqui é para público já velho, sacou? É o cara que já está criado nas HQs, é o cara que lê desde cedo, é o cara que quer e estava ansioso por ter Reino do Amanhã nessa edição ultra mega foda. Ponto, mas isso são 1.000 pessoas. E o outro público que quer ter acesso a esse mercado, entende? Então eu bato palmas para essa iniciativa da DC Pocket. Não é só no Brasil, não é só na Panini, está saindo na Panini Itália também, na Espanha. Foi uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos com a DC mesmo, agora eu sei que a Marvel vai copiar. Eu bato palma por isso aqui porque a gente precisa expandir o mercado de HQs. E não tem como expandir o mercado de HQs com um clássico custando R$ 400. Então fica a minha indicação, vale a pena, confiram, deem uma chance, principalmente quem não é iniciado no meio das HQs, não sabe se dá uma chance ou não, aqui tá uma baita porta de entrada. Ok, ela tem um ganho, a história muito mais substancial se vocês tiverem um background de HQs, mas ela em si, ela é uma boa história. Vale a pena, vocês vão conseguir achar espaço para se divertir, vocês vão conseguir achar espaço para bons debates sobre a figura do super-herói. Muito bom, clássico da DC, corram atrás e incentivem essa edição da Panini, esse DC Pocket, vamos fazer isso dar certo. Próximo comentário do Gilson Santos, que comentou lá no meu filme Filmes para o Halloween. Também deu uma baita repercussão, valeu a força. E aí comentou o seguinte: o cara fala pra Carvalho, vai direto no filme, velho. Bom, beleza. Realmente, de fato, eu falo pra caralho. Não nego isso e não tenho vergonha de ser prolixo quanto a isso. Não adianta, é meu estilo. Obviamente, eu quero a opinião de todos sobre. Se vocês gostam, vocês aprovam esse estilo de eu falar, eu dar minha opinião, expressar e não ter problema em ser prolixo. Mas assim, é algo que é quase intrínseco a mim. Eu não consigo mudar isso. Eu gosto de falar. Eu tô falando de assuntos que me agradam. Eu tô empolgado comentando sobre isso aqui. Pô, eu trouxe só filme trash, anos 80, 90 e início dos anos 2000. Meu gênero favorito. Cara, eu queria falar pra cacete. E ia falar pra cacete. Então assim, valeu o comentário. Fica aí, Gilson, brigadão pela participação. Espero que tenha deixado o like, porque eu dei boas dicas de filmes lá. Se vocês não viram, corram lá. E assim, cara, mas esse estilo vai ser difícil eu mudar, velho. Vai ser meio difícil. Vai ser difícil, tá? E assim, a gente vai tomando um drink, a gente vai trocando uma boa ideia, a gente vai batendo um bom papo. Pra que ter pressa?
Não tem que ter pressa, a gente vai com calma, a gente vai falando tudo que dá na telha. E assim, eu quero incentivar vocês a ver o filme, a ler o livro, enfim. Então eu preciso colocar todos os pontos do meu agrado ou do meu desagrado. E para isso eu preciso falar pra cacete. Não consigo ir direto ao ponto. Então, Gilson, aquele abraço, meu querido. Aqui eu peguei 2 comentários de um mesmo vídeo, que é o vídeo de próximas leituras, que eu deixei 5 opções para vocês votarem nos comentários e escolherem qual livro eu ia ler ainda este ano e trazer uma resenha para vocês. O primeiro é o Composer Clayton. Clayton, fala man, cara, tu podia fazer um vídeo de como escrever um livro, dar um passo a passo, um norte para quem tem interesse, acho que seria bacana. Forma de montar, saber quantas páginas, se puder, série top. Valeu, Clayton, primeiro pelo comentário. Cara, isso está sim nos meus planos. Para quem não sabe, eu escrevo, eu ainda não tive a oportunidade de lançar nenhuma obra, tenho algumas engavetadas aqui, mas estou trabalhando afinco no material que sim, eu quero levar ele para frente o quanto antes possível neste momento que eu estou gravando. Hoje mesmo, após terminar a gravação e todos os dias subsequentes, eu estou trabalhando na revisão dessa obra, que é uma ficção histórica ambientada dentro da era viking. E eu vou tentar fugir um pouco dos materiais vikings mais tradicionais, como a série Vikings, Vikings Valhalla, que é horroroso, tá? Vikings Valhalla nem olhem, se vocês não olharam, sorte de vocês. Ou como The Last Kingdom, do genial Bernard Cornwell, eu vou para um outro lado, por assim dizer, do mundo viking. E eu estou trabalhando incansavelmente nessa obra, eu espero sim conseguir compartilhar, eu quero fazer como se fosse um diário de escritor, e aí depois do meu processo concluído, eu compartilhar com vocês como foi cada uma das etapas. Desde o que eu chamo de lookbook, de onde vieram minhas inspirações, o meu material de estudo para a escrita desse livro, porque eu estou tratando de ficção histórica, então teve todo um embasamento histórico ali por trás, obviamente, para tentar, de certa forma, ser o mais fiel possível. Embora eu não seja um historiador, eu sou mais um ficcionista do que um historiador, mas eu preciso me ater à questão das características do povo à época para construir uma boa ficção histórica. Então, Clayton, aguarde, meu querido, eu não vou prometer ainda uma data, mas sim está nos meus planos e eu pretendo passar etapa por etapa com vídeos individuais e fazer uma playlist completinha para vocês aqui, beleza? Neste mesmo vídeo de próximas leituras, a Debs comentou o seguinte: alguns livros bem diferentes, voto em 6 túmulos para Munique. 6 túmulos para Munique foi o que ganhou a votação do Mário Puzo. Logo eu já começo a leitura dele agora em novembro e devo compartilhar o quanto antes possível uma resenha completa para vocês, até porque é uma obra curta. Mas um ponto desse comentário da Debs me chama a atenção: alguns livros bem diferentes. O projeto Arsenal Books, ele iniciou com alguns pensamentos que eu tinha acerca do Booktube ou do mercado literário brasileiro. E um deles, ela bate aqui na tecla: como a gente vê os booktubers grandes, os caras realmente importantes aqui da nossa plataforma, sempre rodeando e permeando os mesmos livros, os mesmos gêneros, das mesmas editoras. Se é o gênero favorito deles, tá tudo certo, é óbvio que eles vão permear mais isso, assim como eu foco muito mais em ficção histórica por aqui. Só que eu vejo, assim como eu comentei lá na abertura desse vídeo, gêneros muito esquecidos no Brasil, autores clássicos muito esquecidos no Brasil. O thriller militar, como eu bati já fortemente na tecla aqui nesse vídeo, não vou entrar de novo nesses detalhes. Então o meu intuito com o Arsenal Books sempre foi trazer um pouco deste outro lado da literatura, a literatura mais trash, assim, que ninguém tá dando bola, parece, hoje em dia. E eu quero, meu intuito é poder apresentar essas obras mais fora da curva, sabe, que não tem ninguém falando. Eu não quero falar de livros que tá todo mundo aí no hype falando sobre. Óbvio, volta e meia vocês vão ver vídeos meus aqui sobre Stephen King. Todo mundo fala de Stephen King, mas é um autor que eu gosto. Então volta e meia vai ter leituras, resenhas e material sobre Stephen King. Mas eu também tento contrabalancear com outros vídeos de outros autores. E é perceptível a diferença de views. Eu tenho resenhas aí que, na minha opinião, ficaram muito boas, de Prisioneiro B3087, pouquíssimos views, pouquíssima interação, porque é
um livro bem fora do mainstream. Eu tenho Tolos Imortais, putz, um dos meus livros favoritos do Bernard Cornwell, trata sobre Shakespeare, que também não deu a quantidade de views importantes, mas eu sempre vou continuar fazendo esse material, porque se eu conseguir indicar para uma pessoa esses livros, cara, para mim o dia tá ganho. Valeu a pena ter feito aquele material, porque são excelentes obras e elas infelizmente não são tratadas com a devida importância por aí. Então Debs e todo mundo aí, aguarde e esperem isto aqui do canal. Eu sempre tentando apresentar obras um pouco mais fora da curva aí para vocês e mostrar novos materiais. E para encerrar essa rodada de comentários de vocês, eu trago uma um pouco mais alto astral aí pra gente terminar com a energia lá em cima. Dia 18 de outubro agora foi aniversário do grande mestre, e sim, é grande mestre das artes marciais, Jean-Claude Van Damme, um dos grandes autores dos filmes de brucutu lá dos anos 80 e 90. Eu diria que, obviamente, eu aceito isso, que ele está um degrau abaixo dos grandes medalhões como Schwarzenegger e principalmente o Stallone, mas putz, o Jean-Claude Van Damme foi muito importante na minha infância. E no dia 18 de outubro ele estava fazendo aniversário, completando 64 anos. E eu botei uma enquete na comunidade do canal aqui perguntando qual o filme favorito do Van Damme, na opinião do pessoal. Foram 93 votos distribuídos entre as 4 opções que eu coloquei. Obviamente, a vitória ficou com o Grande Dragão Branco, com 81% dos votos. Filme fantástico, não tenho o que falar, acho que todo mundo já assistiu o Grande Dragão Branco. O Grande Dragão Branco é um filme que acaba, por outros motivos, para além da qualidade, sendo importantíssimo para mim, porque o Grande Dragão Branco foi inspiração para o jogo de videogame do Mortal Kombat, muito possivelmente um dos grandes jogos da minha vida, talvez o meu favorito de todos os tempos. Não só na questão de um torneio de artes marciais onde seus adversários poderiam morrer, mas também na figura do Jean-Claude Van Damme, Frank Dux, que ele inspirou o personagem clássico da série, o Johnny Cage. Infelizmente o Jean-Claude Van Damme, à época, não pôde fazer as capturas de movimento do personagem, o que os criadores julgaram como sendo um ponto que poderia tirar um pouco do apelo do personagem, e aí eles criaram o Liu Kang, outro personagem de artes marciais inspirado pela grande lenda Bruce Lee. Então o Liu Kang acabou sendo o protagonista do jogo, mas o Grande Dragão Branco ganhou essa votação, obviamente grande filme, quem não viu ainda, pelo amor de Deus. Em segundo lugar ficou Kickboxer, que olha, eu vou ser bem sincero para vocês, talvez o Kickboxer seja o meu favorito em termos de qualidade de filme. Acho muito foda. Aqui no Kickboxer, o irmão do Jean-Claude Van Damme no filme, ele é um grande campeão de kickbox americano e ele vai pra Tailândia lutar contra o grande lutador de kickbox tailandês, que é o Tom Po. Tom Po, acho. Kickboxer. Kickboxer Van Damme. Tom Po. E acaba aleijando o irmão do Jean-Claude Van Damme, bota o cara no hospital, o cara fica puta mal, assim, pensa um campeão de kickbox nunca mais poder andar. E aí o Jean-Claude Van Damme, como irmão deste que agora ficou paraplégico, ele vai em busca de vingança do Tom Po, e aí ele passa a treinar, e aí vocês já sabem como se desenrola um baita filme de ação. Em terceiro lugar ficou o Soldado Universal, que pra mim dessa lista confesso que é o mais fraco, embora seja um bom filme. Mas eu botei um aqui que é bem underground, por assim dizer, da carreira do Jean-Claude Van Damme, mas que eu via pra cacete no SBT. Cara, como eu vi esse filme, passava sempre, que era o Hell, de Inferno. É um filme que o Jean-Claude Van Damme ele vai preso injustamente e ele tem que, cara, na prisão ali, o diretor da prisão, enfim, acaba tendo ali um monte de lutas dentro da prisão e, cara, muitas delas que vão até a morte, assim. E aí o Jean-Claude Van Damme, obviamente, mesmo contra a vontade, ele se vê tendo que participar dessas lutas. Faz muito tempo, infelizmente, que eu vi esse filme, é bem difícil de encontrar ele hoje para assistir, então se eu dei alguma pisada de bola aí na sinopse, me perdoem quem está mais familiarizado na mente com este filme. Foi um filme lançado em 2003, mas, cara, é um baita filme. Esse aqui é sanguinolento, é pesado esse filme, filme de cadeia no melhor dos estilos, assim.
sensacional. Quem tiver a oportunidade, olhe essa obra In Hell do Van Damme, que é fantástico. Eu vou deixar a capa aqui na edição do vídeo para vocês correrem atrás, tá? Vale muito a pena. E vida longa ao mestre Jean-Claude Van Damme. Bom pessoal, esse foi um vídeo um pouco diferente. Eu tô testando aqui para ver se agrada a vocês este formato. Deixem nos comentários o que vocês acham. A ideia é uma troca bem mais informal, para que eu possa divagar mais com vocês sobre esses comentários e essas participações que vocês fazem ao longo dos vídeos. Eu vou fazer a minha ideia de tempos em tempos este tipo de material, porque tem muita coisa aqui que eu acabo querendo explorar mais com vocês e questão de tempo, de digitar em celular muitas vezes na correria do dia a dia, eu não consigo me aprofundar o tanto que eu quero nos comentários interessantes que vocês fazem. Então pretendo manter este como um quadro ativo aí para a gente trocar essa ideia mais próxima, beleza? Como eu já pedi anteriormente, deixa o like por aqui, ajuda demais a divulgação do canal. Obrigadão a todo mundo que está acreditando e fazendo parte do projeto Arsenal Books. Comenta aqui de novo o que vocês acham deste formato, compartilha com quem possa interessar este vídeo e principalmente se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Como eu comentei, é uma certeza de que vocês me encontram por aqui todas as terças-feiras às 19 horas, mas algumas vezes eu consigo espaço para também compartilhar conteúdo novo nas quintas-feiras. Então fiquem atentos, com o sininho ativado vocês não perdem nenhum dos vídeos novos disponíveis por aqui. Sigam nas outras redes também, porque por lá eu consigo trocar uma ideia de forma mais online, compartilho o que eu estou lendo de momento, enfim, dou algumas opiniões. Faço também resenhas escritas por lá, que eu acabo por muitas vezes compartilhando aqui na comunidade também do canal. E é isso aí, a gente vai se falando.